Pessoal, hoje eu vou tirar algumas dúvidas aí que ficaram sobre o vídeo que a gente conversou sobre hérnias inguinais. Selecionei algumas das melhores perguntas, algumas coisas que eu quero discutir e conversar mais com vocês. Então aproveita aí, às vezes essa é a sua dúvida. Então vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta é se hérnia inguinal pode sumir sozinha ou com algum tipo de exercício. Bom, hérnia inguinal, hérnia no geral, não some. Hérnia ela é um buraco, um defeito no músculo. Então esse defeito ele não vai fechar. Geralmente isso pode acontecer em crianças, em recém-nascidos, mas quando a gente está falando de pessoas adultas, a hérnia não some. O único tratamento, quando indicado e quando precisar, é realmente de cirurgia. É perigoso não operar uma hérnia inguinal? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, que tem hérnia inguinal, pergunta no consultório. Todo mundo conhece alguma pessoa, algum parente conhecido que já precisou operar de hérnia de urgência. E esse é um risco, mas é um risco muito pequeno. É interessante que teve um estudo sobre hérnia inguinal que mostrou que o risco de ter algum problema, alguma complicação é muito baixo. Mas ele pode acontecer, ela é menos de 1% aí ao ano. Mas para quem já está tendo sintoma, não fuja da cirurgia. Procure logo, vamos operar logo. Porque se você já está tendo sintoma, é um risco a mais dessa hérnia ter um problema de precisar operar de urgência. Agora, quem não está tendo sintoma, está tendo pouco sintoma, a gente pode programar essa cirurgia com um pouco mais de calma. Quando é necessário operar a hérnia inguinal? Uma resposta simples e rápida para essa pergunta é quando começar a dar sintoma. Se você não está tendo sintoma, não precisa operar a hérnia. Isso para 90% dos casos. O restante a gente, numa consulta, pode conversar e decidir. Existe cirurgia com ou sem tela? Qual a diferença entre elas? Esse tema é um tema muito interessante que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre cirurgia de hérnia sem tela. Isso é possível. A gente tem modalidades para todos os tipos de hérnia para operar com ou sem tela. Isso a gente vai precisar avaliar cada caso. Tem alguns casos que a minha preferência vai ser por não colocar uma tela. Em alguns outros casos, a gente vai colocar tela. É importante saber que se a cirurgia for por vídeo ou por robótica, a gente vai usar, em quase 100% dos casos, a gente vai precisar utilizar uma tela. Mas se a cirurgia for aberta, a gente pode optar por uma cirurgia sem tela. Qual a diferença entre cirurgia aberta, laparoscópica e robótica? A gente tem uma diferença muito grande para a cirurgia de hérnia inguinal com relação à cirurgia ela sendo feita minimamente invasiva e cirurgia aberta. A cirurgia aberta ela tem mais dor e o tempo de recuperação é maior. Por isso, em muitos dos casos, eu deixo para fazer essa cirurgia aberta em uma segunda opção. E em alguns pacientes a gente vai precisar fazer a cirurgia aberta. Ela ainda é muito realizada e muito indicada. Ela é uma boa opção. Mas para quem precisa de uma recuperação mais rápida, eu tenho a tendência a indicar a cirurgia por vídeo ou a cirurgia robótica. Isso vai depender muito de cada tipo de hérnia, do que o paciente espera, o que você precisa. Agora, no longo prazo, as 3 tipos de cirurgia são extremamente eficazes, têm o mesmo índice de recidiva, ou seja, da hérnia voltar, e o resultado não parece ter muita diferença. Então, mesmo se você precisar passar por uma cirurgia aberta, fique tranquilo. No longo prazo, o seu resultado vai ser semelhante ou muito semelhante a quem for passar por uma cirurgia minimamente invasiva. Quando eu posso voltar a trabalhar e fazer exercícios depois da cirurgia? Essa é uma pergunta muito interessante, a gente vai precisar saber que tipo de trabalho você faz. Tem pacientes que precisam fazer um trabalho mais administrativo, que não envolva carregar peso, que eu libero aí com 2, 3 dias de cirurgia, às vezes eu peço para eles ficarem uma semana afastados, e outros tipos de profissionais que eu vou precisar afastá-los aí por 1 ou 2 semanas. Isso vai depender muito. E quanto ao tipo de esforço físico e exercício físico, também depende. Numa média 2 semanas, mas para esforços mais intensos, como fazer uma academia, eu prefiro esperar 1 mês, dependendo se for uma hérnia muito grande, às vezes até 2 ou 3 meses. Mas na média aí, 1 mês eu acho que já dá para voltar a fazer exercício físico mais intenso. A cirurgia da hérnia dói? Como é que é o pós-operatório? Bom, toda cirurgia tem corte, é claro que ela vai ter algum grau de incômodo, de desconforto e dor.
E o nosso papel como cirurgião é tentar trazer isso de uma forma melhor para o paciente. Então a gente não quer que o nosso paciente sinta dor e a gente vai propor uma analgesia aí adequada para o seu nível de dor. Então, se você está com muita dor, tem um limiar de dor muito alto, a gente vai fazer um tipo de anestesia, propor alguma coisa. Agora, se você tolerar dores maiores, a gente pode propor outro tipo de anestesia. E a gente hoje dispõe de alguns bloqueios anestésicos, outras estratégias que o anestesista pode utilizar, que a gente garante uma anestesia para casa, uma analgesia ou melhora para a dor, aí muito importante aí nos 2, 3 primeiros dias. Mas geralmente é uma anestesia e uma cirurgia que vai ter muito pouca dor. A dor aí como anti-inflamatório, um analgésico comum já vai ser suficiente. Não vai ser aquela cirurgia que vai te trazer muita dor. E o pós-operatório, como é que é? O pós-operatório, principalmente se a cirurgia for por vídeo, ele é um pós-operatório muito tranquilo. Dá para manter aí, depois de uns 2, 3 dias da cirurgia, a rotina habitual de coisas e afazeres domésticos, caminhar, subir e descer a escada, até mesmo dirigir e fazer coisas mais tranquilas. Então é um pós-operatório que, dentre as cirurgias que a gente está acostumado, é muito seguro e muito tranquilo. Quanto tempo de repouso é necessário após a cirurgia? Bom, repouso de ficar deitado na cama ali, 2 horas depois da cirurgia. Depois de 2 horas você já pode andar, caminhar ali até mesmo pelo hospital. Em alguns casos, 6 horas depois da cirurgia eu já estou liberando meus pacientes para casa. Isso é muito interessante. Então, você pode operar e ir para casa no mesmo dia. O repouso de ficar deitado é até contraindicado nesses casos. A gente quer que a pessoa se movimente, mobilize para evitar complicações, diminuir dor e melhorar aí a recuperação depois da cirurgia. A hérnia pode voltar depois da cirurgia? Isso é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, a cirurgia de hérnia, ela nunca é 100%, né? Eu brinco que nada na medicina é 100%. Existe chance de voltar, a chance é pequena. Hoje a gente atinge aí um percentual de 2 até 5% de recidiva, né, da hérnia voltar depois da cirurgia, mas são casos raros, eles voltam principalmente em hérnias grandes. E mesmo assim a gente ainda tem plano B e plano C para realizar caso a hérnia volte. Então, mesmo que a sua hérnia volte, não se preocupe, pode ficar tranquilo que a gente tem opção e pode melhorar. Tem como evitar a hérnia inguinal? Isso é muito bacana. A hérnia inguinal a gente não tem como prevenir. Ela está muito associada a problemas e a fatores genéticos, então a pessoa tem uma tendência a ter a hérnia, mas ela vai desencadear essa hérnia por alguns fatores, como esforço, tosse crônica, obesidade. Mas se a gente conseguir ter uma vida saudável, dificilmente isso vai ser problema. A gente não vai falar para a pessoa não fazer esforço físico, não fazer exercício ou não carregar peso para poder evitar uma hérnia inguinal, por exemplo. Isso é muito raro da gente conseguir estabelecer essa relação e muito provavelmente não é por isso. A pessoa tinha essa tendência a desenvolver hérnia e ela percebeu porque fez o esforço. Qualquer outra coisa que ela faria, muito provavelmente desenvolveria também essa hérnia. Então não tem como a gente evitar o surgimento, mas depois de que surgiu e começa a ter sintoma, a gente tem como tratar. Qual o risco da hérnia estrangular e virar uma cirurgia de emergência? Bom, isso é muito raro, mas é um risco e é uma coisa que a gente observa. Quem opera cirurgia de urgência sabe que uma das cirurgias de urgência que é realizada é a cirurgia de hérnia estrangulada, quando o intestino fica preso na hérnia. Isso é raro, mas pode acontecer. E se acontecer contigo, a cirurgia precisa ser feita de urgência, o mais rápido possível, para evitar uma complicação, uma necrose e precisar ressecar um pedaço do intestino. Então é muito importante que, se você tem sintomas muito agudos, procurar um pronto-socorro para poder operar de urgência. Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha de dúvidas hoje. Então, se sua dúvida foi respondida, deixe seu like. Se você ainda ficou com alguma dúvida, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, deixe sua dúvida aqui no comentário e a gente vai conversar sobre o assunto. Obrigado e até a próxima.